Os irmãos Davidson Borges e Alvanira de Jesus apresentaram na web rádio Estação da Luz aqui de Natal o programa Energia do Bem-Estar. Olha, só o título do programa já nos mobiliza a participarmos com a veiculação aqui na nossa página Estação da Luz Espírita em Natal. Queremos agradecer a sua companhia e lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, entre outras matérias, e o objetivo é exatamente esse, é divulgar a doutrina espírita. E convido você agora para mais esse programa imperdível, programa espírita Energia do Bom-Estar, o amor que encobre a multidão de pecados, com Davidson Borges e Alvanira de Jesus na web rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela companhia, vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. Meu nome é Davidson, estou aqui com vocês e vamos abordar um assunto do Evangelho que Jesus disse, o amor que encobre a multidão dos pecados. Então, se o amor encobre a multidão dos pecados, o que ele quis dizer com isso? Antes de iniciarmos o nosso programa, vamos agradecer os nossos parceiros na transmissão em conjunta da Rede Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, da Rede Doutrina e Espiritismo Brasil do Rio de Janeiro, da amiga Andréa, a nossa parceira Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, lá do Rio, e o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, Alto Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel também. Né? E hoje estamos aqui para abordar esse tema com a nossa querida amiga Alvanira. Alvanira é nossa colega de emissora aqui, estudante da doutrina espírita de muitos anos, e vai transmitir junto conosco da cidade de Guaratuba, do litoral do Paraná. Eita, litoral que esse calor está muito bom. Bom dia, Alvanira, tudo bem? Estou com uma inveja Bom boa de você morar no litoral. Bom dia. O litoral tá difícil aqui. Hoje a gente não enxerga um palmo na frente do nariz e essa neblina que está aqui hoje faz um calor assim incomodante. Mas sejam todos muito bem-vindos, que Deus vos abençoe. Bom dia, Davidson, bom dia ao pessoal da equipe aí que está nos bastidores, né? E vamos falar de Jesus, de amor. Para falar de amor tem que falar de Jesus, porque nenhum amor foi como o dele para nós. Então vamos lá, Davidson, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, a gente agradece a sua participação. Né? E a gente quer começar para falar que o amor encobre a multidão dos pecados. Né?
Então, essa parte de pecado é uma palavra já muito antiga, usada por muitas religiões, mas nossos erros, nossas quedas, nossas falhas, né? Eu acho que primeiro, antes da gente falar do amor, a gente tem que admitir os nossos pecados, os nossos erros, né? E queria até dedicar esse programa a essas pessoas que muitas vezes caem no erro, como todos nós, né? Caem no erro e, e se entregam às vezes à depressão, acham que é o último dos seres no planeta, que não merece nada, que ficam descontentes com a vida, que acham que não merece ser feliz, não merecem desejar coisas boas para a vida, não merecem ser feliz, né? Então eu queria dedicar esse programa também para que seja um incentivo que as pessoas que estão nesse estado, e hoje nós temos muitas pessoas deprimidas, se cobrando muito por suas imperfeições, né? E não vivem, simplesmente estacionam se martirizando. É como às vezes a gente faz umas palestras e fala antigamente nós tínhamos lá aqueles dedicados que pegavam um chicotinho e batiam nas costas até sangrar, né, como penitência. Então isso não existe mais, Deus não é assim, né? Jesus não pregou isso, tanto que ele falou isso, que é o tema do programa, que o amor encobriria a multidão dos pecados. Então, mas como pode encobrir isso, né? Então a gente queria dedicar essas pessoas que possam ter um pouquinho mais de esperança com as nossas palavras. Também somos seres imperfeitos, estudantes da doutrina espírita, mas imperfeitos, né? E acho que primeiro de tudo, né, a gente tem que admitir as nossas imperfeições. Mas antes de a gente começar, Vanir, eu queria ler aqui, né, ah, eu queria ler aqui o Livro dos Espíritos. Ele fala umas coisas interessantes na pergunta 192, quando a gente está falando de amor e de pecados, né? Na 192 ele diz assim: seria possível já nesta vida, por uma conduta perfeita, poder vencer todos os graus de aperfeiçoamento e chegar ao espírito puro, sem ter de passar pelos graus intermediários? Essa foi a pergunta de Allan Kardec. Resposta da espiritualidade: não, porque o ser humano julga perfeito, o que ele julga perfeito, está longe da perfeição. Há qualidades que desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto lhe permite a sua natureza terrena, mas essa não é a perfeição absoluta. Também uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E também um doente, antes de recuperar a saúde, deve passar pela convalescência. Além disso, o espírito deve avançar em conhecimento e moralidade. Se progrediu apenas num sentido, é necessário que consiga também no outro, para chegar ao cimo da escala. Porém, quanto mais a pessoa se adiantar na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. E na 192 ele complementa: o ser humano pode, pelo menos, assegurar já nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta: sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Só o negligente fica sempre no mesmo ponto. E na 193, para a gente encerrar: nas novas existências, será possível que alguém desça abaixo do que já havia atingido? Resposta: na sua posição social, sim. Como espírito, não. Ou seja, ninguém regride, né? Então aqui a espiritualidade está nos dizendo que é impossível que nesta vida nós cheguemos à perfeição. Então não tem jeito, né? Então nós temos que aprender a admitir as nossas imperfeições e conhecer os porquês dessas nossas imperfeições. Eu queria começar por aí, Vanira, que você comentasse junto comigo, né? Antes da gente começar a comentar, deixa eu já dar um alô aqui para quem está chegando. Temos aqui a Cristina de Souza, a Alcione, a Lúcia Nicolini, a Sandra Souza. Sejam todos bem-vindos, e os outros que não escreveram aqui no chat, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá, Vanir, passo a palavra para você. Então, eu gostaria de dizer também sobre o pecado, que lá João, lá no capítulo 3, versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E que lei é essa? Essa lei é a lei natural, é a lei de Deus, né?
E pecado é todo ato, e é preciso que quem transgride saiba o que é a lei e o porquê a transgrediu. Então, a lei de Deus diz que de dia é sol, de noite é lua, né? De noite é escuro, de dia é claro, e assim é o básico da natureza. E é por aí que é a lei de Deus, né? Em todos os sentidos. Você, como o Davidson colocou, você nasce, mas para se tornar adulto é a necessidade de passar pela adolescência. Isso é lei divina, não existe outra saída, não tem como burlar esse caminho, né? Não tem como apressar esse caminho ou mudar a rota dele, né? E daí ele também diz assim, lá na 615, que a lei de Deus é eterna e é imutável como o próprio Deus. Porque se Deus ficasse mudando, já que somos seres imperfeitos, né? Nossa, o que nós faríamos com a vida do pobre do Deus, né? Porque daí eu gosto do rosa pink em todas as coisas, tá? Mas o Davidson gosta do azul, mas os outros gostam do amarelo. E daí o nosso Deus ia ficar pulando de cores, assim, até, né? Ainda bem que ele é imutável, porque senão a gente ia deixar ele maluco. Doidinho. Bem dessa forma. Ainda ontem estávamos falando sobre isso, né? Como nós temos dificuldade em entender Deus, né? Como é difícil para nós, aí foi preciso vir aí para nós Jesus Cristo, passar por tudo que passou, deixar as lições que deixou, e assim mesmo temos dificuldades de aprender, de entender, né? E essas leis atingem toda a natureza, gente. Não é preciso ser muito estudante, sabe? Muito esperto para observar isso. Em pequenos exemplos, como de dia é sol, de noite é lua, você já encontra a lei de Deus, sabe? A chuva só cai de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Isso é uma lei divina, né? O tempo se comporta segundo as leis divinas. E é aí que nós temos que aprender com essas leis, senão nós vamos ficar sempre nos batendo o que é certo e o que é errado, porque o homem veio com essa capacidade de definir o certo e o errado. Por vezes, ele não usa a sua capacidade, mas ele tem condição de crescer, de evoluir, né? E como disse o Davidson ali no texto do livro dos Espíritos, né? O espírito não volta para trás, ele não retrograde, ele só segue em frente. Então, hoje, olha que maravilha, nós estamos aqui, ó, eu tenho casa para morar, tenho a internet para falar com vocês, né? Por causa de outros homens que usaram a inteligência para criar esse mecanismo, né? E dessa forma, nós vamos sempre evoluindo. Então, eu não devo ter sido, pelo menos nas últimas 2 ou 3 existências, né? Porque a vida é um contínuo. Eu não devo ter sido muito má, né? Porque eu não preciso passar fome. É claro que é difícil, para todos nós é difícil. Se o orçamento não for bem cuidado, fica complicada a vida da gente. E se a gente ficar cobiçando coisas desnecessárias, então, daí a vida vira um caos, né? Mas você leva numa certa tranquilidade. Olha que benefício que nós temos, né? E é dessa forma que Jesus vem trazendo o Evangelho para nos mostrar o quanto a gente já avançou. Falta muito? Falta muito. Ainda fazemos guerra, ainda fofocamos da vizinha, né? Usamos a maledicência, que é uma beleza, somos ótimos nisso, né? Mas ficamos com raiva. Ficamos com raiva desnecessária que não resolve as coisas, né? Outro dia um colega falava assim, porque aquele presidente daquele país, ele é um maldito, porque isso, porque aquilo,
Eu falei, e você está resolvendo o problema do mundo com essa situação? O problema daquele mandatário daquele país? Ele falou, não. Eu digo, então não gaste sua energia. Deixa a sua energia para gastar com você mesmo, com amor às outras pessoas. Mas, então, em relação a pecado, é isso, nós somos muito imperfeitos ainda. A nossa cabecinha, ela pensa primeiro no mal para depois pensar no bem. Então, o pensamento é alguma coisa que nós temos que vigiar muito, se quisermos ter uma vida saudável, né? Uma vida de progresso, uma vida de paz. Gente, nada como paz, nada como agradecer a Deus pelo alimento que temos, nada como agradecer pelo lugar em que moramos, né? Nada como agradecer por aquela cama maravilhosa. Me tiraram cedo da cama, olha, quem está ouvindo que fique sabendo, me tiraram muito cedo da cama hoje. Aquela cama maravilhosa que te abraça assim, que a cobertinha aquece e tal. Essas coisinhas de todo dia a gente tem que agradecer, sabe? Acho que Né, até foi direta para mim, sair cedo da cama, né? Foi direta para mim. Então, e ele tirou eu muito cedo da cama também, porque eu estou aqui no Paraná, você está em São Paulo, né? São Paulo. Então. Mas mesmo assim, olha o poder do Davidson, ele me tirou cedo da cama. Então, você tem que agradecer as nossas pequenas coisas, né? Jesus dizia assim, que você confirma a sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. A figura humana de Jesus era esse tipo de pessoa, sabe? E nós, olha, estamos caminhando, mas ainda falta bastante para chegarmos a uma condição, sabe, que transmita a confiança que Jesus transmitia para todos nós em suas palavras. Ele possuía um caráter. Gente, eu estou pegando uma colinha aqui da Joana de Ângeles, tá? Ele possuía um caráter de transparência diamantina. Isso quer dizer, sabemos o que é diamante, é uma pedra super pura, super transparente, né? E brilhante ao mesmo tempo, né? Então, ele possuía um caráter de transparência diamantina, e é nele que devemos nos espelhar, sabe? Em mudar o nosso ritmo, né? O nosso jeito de ver as coisas, sabe? E pensar que a vida não é difícil tão como parece, né? Hoje eu tenho o que para fazer? Ai, que bom, eu tenho este programa, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que cuidar do almoço. Olha, gente, que maravilha, eu posso cuidar do almoço. E quantas vezes eu também já passei por isso, a gente pensava assim, ai, o que será que vai ser hoje que não tem nada nessa casa? Será que eu vou conseguir fazer um almoço para esta família? E daí Deus dá um jeito. Porque daí aparece uma amiga que te pergunta, eu tô querendo passar isso aqui para alguém, você não quer a sobra de feijão, porque a gente não vai usar? É assim, Deus providencia tudo para nós, sabe? Mas nós precisamos ter coragem de acreditar que o caráter de Jesus nos ensinava tudo o que precisamos saber. E não é fácil? Não é fácil, porque as nossas imperfeições são maiores, né? É muito mais fácil reclamar, pôr a culpa no outro, né? Pôr a culpa no tempo. Ai, o tempo, vocês sabem quem é o tempo? A gente não sabe, então a gente joga para ele, mais fácil, né? Ele não veio aqui reclamar conosco. Então a culpa é do tempo, a culpa é do sol que estava muito forte, por isso eu não fui em frente, não mudei alguma coisa na vida, né? Mas Jesus dizia assim, que a gente precisa ter paciência. E ele colocou isso de uma forma lindíssima, como quando ele diz aqui no livro de Amélia Rodrigues, A Flores no Caminho, o sol incansável devora a noite toda a manhã, né? Enquanto ela, paciente, retorna, diminuindo o calor do dia 1000 vezes sem cansaço.
Ora, se o sol e a noite, que são obras divinas, são capazes desse tipo de paciência, porque nós não, né? Nós temos que ter paciência conosco mesmo, consciência dos nossos erros e todos os dias tentar essa reforma, assim como a noite que fica esperando chegar o seu momento de refrescar o sol do dia, 1000 vezes sem cansaço, né? Porque ela faz isso sempre, tá? Davidson, você quer dar uma outra direção, por favor? Só complementando, achei interessante o que você disse, Jesus ensinava sempre com exemplos da natureza. Você colocou aí da Amélia Rodrigues, né, esse texto do sol e da lua. A noite, para a gente, sempre significa coisas ruins, e a claridade do dia, coisas boas, né? Mas é uma convenção nossa, né? Que ambas são boas, necessárias. E eu fico pensando no que o Livro dos Espíritos falou, né, que eu citei agora há pouco, que nós somos imperfeitos, não vamos atingir perfeição. Jesus é um guia, mas a gente não vai ser que nem ele numa vida, né? Então a gente tem que aprender a conviver com esses nossos erros, né? Se a gente não aprender a conviver, nós vamos ser infelizes, porque toda hora a gente vai achar, nossa, eu pensei isso, eu fiz aquilo, eu estou sentindo isso, eu tenho esse desejo, eu tenho isso que não deveria. A gente vai ficar maluco, a gente vai ficar depressivo, a gente vai pegar aquele chicotinho que eu falei e bater nas costas até sangrar. Silício. Né? Não mais fisicamente, mas mentalmente, moralmente, emocionalmente. Então, muitas pessoas que estão nesse estado, eu fico pensando, né? Nós também somos assim, né? Porque estamos aqui na rádio falando de Jesus, de amor, de evangelho, de doutrina espírita. Nós somos perfeitos, não, né? Nós temos os nossos problemas também íntimos, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso, como que você falou, que a Amélia Rodrigues citou aí. A noite e o dia convivem perfeitamente, trocam, não se alternam. E a luz vence a noite, depois a noite vem novamente. E acho que é isso que Jesus queria ensinar para a gente, né? Nós temos que aprender a conviver com essas nossas sombras, como diz a irmã Sidufo. Então, aprender a conviver com essas nossas sombras, né, e difícil. Reconhecê-las, né? Reconhecer em primeiro lugar, né? Admitir as imperfeições e que não vamos ficar livre delas, conhecer os porquês das nossas imperfeições e tentar conviver com isso para ser feliz, né? Admitindo que nós somos seres perfeitos, conviver com as sombras. Então, eu queria a gente comentar um pouquinho assim, como conviver com essas sombras. E, antes de você falar, queria dar um bom dia que a Helenice Tenório Cavalcante está chegando aqui, nossa companheira de rádio também, uma amiga recente de uns 40 e tantos anos. Que maravilha. Recente, né? Mais de 40 anos, 50 anos, sei lá. Mas a Helenice só tem 28 anos, tá? Só para. Senão você vai deixar ela mais velha. Não, a mulher não pode falar essas coisas. Então, agradecer a Helenice aí, tá dando um bom dia, um carinho pra gente, né? Que também saiu da cama cedo. Nossa, hoje eu tô martirizado. Você, Anícia, saiu da cama cedo também, por causa do programa. Agradecemos a participação dela e de todos, né? A Anícia, daqui a pouco, em seguida, o nosso vai ter o programa dela também, né? Sempre com temas muito interessantes. Mas vamos lá. Como conviver com as nossas sombras, Avanira? Então, daí Jesus e Amor aqui da Joana de Ângeles fala para a gente assim: portador de uma legítima coragem, se insurgia contra a injustiça, onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Lembram lá daquela passagem da mulher adúltera, né? O consenso era de que quem fosse pego em adultério, né, seria apedrejado em praça pública, né? E não importava, a moral daquela época falava assim, não importava se isso tinha sido bem comprovado ou não, né? Às vezes, a pessoa queria se desfazer da outra pessoa, então a acusava de adultério, sabe?
e, com isso, conseguia se libertar daquela pessoa e arrumar outra pessoa. E o interessante é que era sempre do homem contra a mulher, né? Para o E homem o não tinha homem... nada disso, né? Hã? Para o homem não tinha nada disso, só para a mulher. Não, o homem era perfeito, Sociedade machista. ele só esquecia de um pequeno detalhe. Para nascer, ele precisava da mulher, né? Ele não nasceu, surgiu na terra como tiririca, né? Ele precisou de uma mulher da sua mãe para ele estar aqui, sabe? E eu acho isso, assim, tão difícil para as pessoas entenderem, que eu fui professora por 34 anos, trabalhando com adolescentes dentro da área da educação física e os meninos com aquela coisa assim. Não, dona, não, elas não podem jogar, não. Eu digo assim, tá, as mulheres, elas têm 2 pernas e 2 braços, uma cabeça que pensa e tal. Sim, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas têm direito iguais a vocês. Porque vocês nasceram de uma mulher. Vocês têm mãe, né? Ou você não tem endereço de onde veio? Mesmo que sua mãe já tenha falecido ou que tenha tido algum outro problema, né, na sua vida, você teve uma mãe para nascer. Isso quer dizer que você precisa das mulheres. E eles lá naquela época pensavam dessa forma, e a coisa vem até os dias de hoje, porque foi ontem praticamente que eu parei de dar aula, e esses meninos foram ensinados dessa forma. Então, você veja quanto a imperfeição dos pensamentos da humanidade ainda está dentro de nós, né? E Jesus não permitia isso, sabe? Ele dizia, não turbe o vosso coração com essas coisas, mesmo que essas coisas sejam o senso comum, a cultura das pessoas, sabe? Você precisa ter claridade, você precisa ter noção de que você é, né? E de onde você veio. Você é filho de alguém de qualquer forma, não importa se homem ou mulher. Não importa se você nasceu cor-de-rosa pink, vermelho alaranjado, verde-limão, você é filho de uma mulher, né? E eu uso essas cores porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Então você não pode usar todas as cores. Mas Jesus não admitia esse tipo de coisa. Ele passou a defendê-la pacificamente, né? Porque as pessoas queriam que ele se posicionasse em relação àquele acontecimento. Daí ele começou a escrever no chão. E quando ele estava escrevendo no chão, segundo alguns historiadores, ele estava escrevendo sobre os nossos pecados, né? Eu já maldisse alguém, eu já já agredi alguém, né? Todos aqueles pecadinhos nossos de todos os dias, né? E disse aos que estavam pedindo o apedrejamento, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E olha o que ele fez. Educou um grupo de pessoas pacificamente. Isso é Jesus. Coragem teve de enfrentar essas pessoas pacificamente. Olha o risco que ele correu também, né? Vai que eles se viram contra ele e começam a apedrejar ele, né? Mas ele tinha coragem para fazer essas coisas. E os apedrejadores foram aos poucos saindo, indo embora, e de repente ele estava só com aquela mulher, e daí ele perguntou a ela: cadê os que estão te julgando? Ela disse: se foram, Senhor. Então, e eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Olha a paciência e o amor aí, né? E aí é que entra o nosso amor que encobre alguns pecados, né? Que encobre todos os nossos pecados. Ele era capaz de dizer vá. Nesse vá, ele estava externando o seu amor, porque ele poderia, né? Se tivesse a humanidade nossa de hoje, ter dito outra coisa. Você fez errado, mas tá bom, então pode ir, mas você fez errado, né? Não, ele só disse Mano, vá. isso não foi legal não, mas tudo bem, né? No popular Ele do só disse jovem hoje em dia. exatamente, os jovens falam assim, mano, isso não foi legal. E não peques mais. Ele foi firme, ele teve coragem de repreendê-la também, né? Caso fosse culpa dela, caso ela realmente estivesse em pecado, né? De repreendê-la com carinho. E não peques mais, né? Ele não fez um discurso. A gente não. A gente já faz um discurso, né? Olha isso. Porque você fez isso, mais aquilo, mais aquele outro e tal, né? Não, e é aí que nós vemos o amor de Jesus por nós, né? E Jesus, Filho de Deus, então é o amor de Deus por nós, né? Ele que sempre espera que a gente se reforme, que a gente cresça, que a gente mude a nossa opinião, né? E que nos vigiemos, que cuidemos de não fazer esses pecados. Então a gente tem que ter essa coragem de Jesus, sim, insurgir contra as injustiças, sim, mas de forma paciente, de forma como você quer ser tratado. Você não quer ser tratado aos trambolhões, aos palavrões, né? Você quer ser tratado de forma educada. E é isso que ele vem ensinar quando ele diz: vá e não peques mais. Com firmeza, contra a injustiça e também com amor. Porque ele simplesmente jogou para ela a responsabilidade, né? De pensar nos atos que porventura ela tenha feito, né? Ou no que trouxe ela até essa situação de quase ser apedrejada, né? Então é essa justiça de Jesus, né? Esse amor de Jesus que a gente tem que trazer para a nossa discussão, para a nossa vida, né? A gente tem que olhar para esses acontecimentos e tentar usar para nós todos os dias. É difícil, é muito difícil, sabe? Deixa Porque eu a nossa imperfeição, fala, Davidson. aproveitar o gancho aí que entrou agora, está escrito vida, não sei o nome, né, da pessoa, que a pessoa disse assim, até porque não conseguimos nos libertar das imperfeições da noite para o dia, como citou o livro dos Espíritos, né? Uhum. Então, e você estava falando de Jesus ensinava dessa forma, vai e não peques mais, mas como essa pessoa disse aí, não conseguimos nos libertar das imperfeições, a gente vai cair no erro outras vezes, porque nós estamos em Sim. fase de transformação. Então, quando Jesus falava isso, vai e não peques mais, às vezes é difícil, a gente tem ódio, falando, posso ter ódio, daqui a pouco estou com raiva, estou com ódio de novo. Acontece com Uhum. nós vamos repetir muitas imperfeições nossas, né? Das mais simples até as mais graves, muitas vezes. Uhum. Mas não esquecer que Jesus também falava perdoar 70 vezes 7. Agora eu pergunto, ele falou isso para perdoar os outros. E para perdoar nós mesmos, será que a gente faz isso? 70 Uhum. vezes 7, ou seja, incondicionalmente? Às vezes é até mais fácil perdoar os outros, mas a gente... É Uhum. que a gente comentou no começo do programa, né? Essas pessoas que trazem essa carga. Nossa, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou isso, sou aquilo, eu não sou nada, eu sou pior que todo mundo no planeta, sou a última. Deus nem me olha, nem me vê. Né? Tem pessoas assim, Deus nem me olha, nem me vê, porque, nossa, eu sou tão ruim, eu sou tão imperfeito, sou Uhum. tão miserável. A pessoa se martiriza e Uhum. esquece que Jesus falou perdoar 70 vezes 7. Fala, eu fiz, errei de novo, errei de novo. Mas perdoar 70 vezes 7 é a si mesmo também. Né? A gente não pode Uhum. esquecer isso, que nem você falou agora. Ele ensinava com carinho, mostrava o caminho, ó, vai e não peques mais. Né? Uhum. Mas ele também ensinou a perdoar 70 vezes 7.
Ou seja, a gente tem que aprender a conviver com essas nossas sombras. Como Uhum, diz a irmã Sidofo, a gente tem que aprender a ser mais light, né? Quer dizer, uhum, falar, não, então eu não estou nem aí, eu vou fazer isso a vida inteira, eu sou assim mesmo, não vou uhum, mudar, eu tenho raiva, eu tenho rancor, ódio, né? Não quer dizer que a gente não deva mudar, né? Não uhum. é justificando o erro, mas que a gente tem que aprender a ser mais dócil consigo mesmo. Como você mesmo comentou, Jesus era com as pessoas, ou com a mulher em Uhum, adultério, né? Ele também uhum, ensinou, mas de uma forma dócil, amorosa, que uhum. muitas vezes nós não fazemos conosco mesmo, né? Perfeitamente. Nós temos por hábito, né, ou ficarmos remoendo e sofrendo desnecessariamente, né, ou nos afundarmos num abismo de tristeza e que fica muito mais difícil de sair, né, porque é, vamos nos cobrando muito seriamente e não há necessidade disso. O que há de ser feito é partir daí para a mudança, né? Usar o evento funesto, o evento difícil que aconteceu conosco, para uma transformação de atitudes para frente. Tá, essa noite escura esteve na minha vida, aconteceu essa coisa que eu não queria, mas amanhã é um novo dia de sol. E amanhã eu posso ser diferente, utilizar todas as experiências, não viver do passado, não ficar se martirizando, mas usar as experiências que tivemos, né, para a mudança do comportamento. Ora, mudança de comportamento é aquilo que eles pedem, que a doutrina ensina sempre, que o evangelho ensina sempre, né? Reforma íntima, sabe? Então é isso, mudar as atitudes todos os dias, vigiando cada uma delas, vigiando o nosso pensamento, né? Porque é aí que começam todas as coisas. E ter essa postura, né? Amorosa de Jesus aqui, que ele não apenas ministrava através das palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas. E é isso que você tem que ter, atitude clara e franca para consigo mesmo. Errou, errou. O que está errado é como o rio. O rio passa uma determinada água por debaixo da ponte e segue em direção ao mar, não é isso? Aquela água não tem como voltar para passar novamente sobre a ponte. Cada vez é uma água nova, né? Então, você terá que ter a condição de entender isso. Errou, errou. Perdoar é divino. Vamos levar em direção ao crescimento a partir do erro, sabe? Como uma lição. Mas não se deixar afundar num abismo de tristeza em função de um erro, não se perdoando, né? E nem deixa para lá e eu vou seguir assim, dessa mesma forma e continuar errando todos os dias, sabe? Nem de um lado, nem de outro, mas em direção ao crescimento, né? Em direção à solução dos questionamentos todos, em direção a esse amor que você vem aprendendo através dos tempos, através das literaturas, através do Evangelho de Jesus Cristo, e que a humanidade está com dificuldade de aplicar no nosso dia a dia, né? Se perdoar 70 vezes, 7 vezes, ótimo, mas use para você também e mude a sua atitude, né? E ele dizia também assim, como mantenha a serenidade nas circunstâncias mais adversas. Às vezes você não é culpado pela situação adversa, mas mantenha a serenidade, olhe de frente para o que está acontecendo, né? O que Jesus faria numa situação dessa? Muitas vezes a gente olha os erros das pessoas, né? Uhum, Mas fala, ele roubou, estava lá na feira e roubou uma fruta, né? uhum, Mas tudo bem, foi porque ele é assim, é de sacanagem mesmo,
ou porque ele estava 2, 3 dias sem comer nada. Uhum. Que culpa que vai ter? Tem os atenuantes, né? A Uhum. pessoa fez alguma coisa que não devia, mas quais as razões que levaram ela ali? Porque ela é uma pessoa perversa, ou porque falar, tal fulano matou uma pessoa. Tá, matou, é um crime? É errado? É. Mas em que circunstância? A nossa própria justiça, que é imperfeita, vai ver. Não, ele matou porque o cara veio assaltar, eles brigaram, tomou a arma, ao invés de morrer, ele matou. Pronto. Né? Não queria, mas aconteceu. Né? Então, acho que todas as culpabilidades, né, das pessoas, nossos erros, é como diz a espiritualidade, o próprio Jesus tratava com carinho, como você falou, os erros alheios, né? Porque temos os atenuantes. Muitas vezes a gente erra não porque quer, porque a gente tem algumas necessidades, passou por algumas coisas e às vezes acontece. Né? Acontece de a gente ter quedas, fazer coisas que às vezes se arrepende, o que não deveria, ou fizemos algumas coisas pela necessidade mesmo. Né? O exemplo simples que a gente citou do garoto roubando uma fruta na feira. Né? Fome, é fome. Né? Fome. Uma vez eu vi uma palestra, não lembro o nome da senhora, que ela esteve na Segunda Guerra, né? E essa senhora alemã, ela falou, olha, eu estava nos dias que a fome era tanta, que se passasse uma criança com alguma coisa para comer, eu tinha roubado dela. Apesar de achar isso daí altamente imoral. Mas eu tinha roubado, porque a fome era muito grande. Quer dizer, ela falando isso no tempo de guerra, a situação que ela estava, dias ali, não sei que situação, e ela falou que ela teria feito isso. Porque a situação estava tão desesperadora, né, de fome, na Segunda Guerra, não lembro exatamente a situação, que era fome. Né? Hoje ela não faria isso, mas não faria no passado. Não teve oportunidade. Mas ela falou que se passasse alguém, ela roubaria sim. E todos nós passamos apertos assim na vida, né? Eu me lembro de garota, a minha mãe me pôs para cozinhar muito cedo, porque ela tinha que atender, além dos meus irmãos, a máquina de costura, que ela era costureira, né? E então eu ficava responsável lá pelo fogão para manter o fogão aceso, porque se não tinha fogão a gás ainda, né? E eu me lembro da dificuldade, sabe, que nós passávamos, porque às vezes as pessoas não pagavam o trabalho dela, o meu pai também, por vezes, recebia muito pouco, e daí a gente passou dificuldades. Gente, vocês não sabem que maravilha que foi a primeira vez que eu ganhei um ovo frito inteiro. A minha mãe precisou nos tirar de casa porque havia uma confusão no Brasil, aí nós morávamos num local próximo a galpões de madeireira muito grande, lá no sul, em Santa Catarina, e eles nos retiraram daquele local porque tinha uma companhia do Exército ali perto também, né? Então era muito perigoso pernoitar ali. E a minha mãe, apavorada com aquele monte de filhos e tal, né, tirou a gente, e nós éramos em 5 irmãos nessa época. E há uma outra vizinha também que tinha um bocado de filhos. E nós fomos pernoitar no centro da cidade, num hotelzinho simples lá, todos na mesma cama, porque não tinha lugar para todo mundo, né? E a minha mãe, naquela correria de nos alimentar, que o caminhão do Exército já ia passar para nos pegar, ela fritou um ovo inteiro para mim. Olha que maravilha. Então, essa história parece engraçada, mas eu me lembro muito bem, ela marca muito bem as dificuldades pelas quais nós passamos, sabe? Porque todas as vezes nós tínhamos que dividir o ovo, né? Porque 5 filhos, meu pai e minha mãe, dificuldades financeiras, trabalho escasso e tal, né? Fazia com que com que minha mãe fizesse essas ginásticas para nos alimentar, né? E nesse dia, em função do evento que estava ocorrendo no país, que era um evento político, que eu não sei, eu ainda vou pesquisar isso, e nós precisamos sair meio depressa, então ela precisava nos alimentar, ela deu um ovo frito inteiro para cada um de nós, e eu ganhei o meu primeiro ovo frito inteiro, gente. Então todos nós passamos uma dificuldade ou outra, nós passamos. Um dia ela estava com lágrimas nos olhos, eu já era mocinha, e ela falou: minha filha, me ajude,
eu não sei o que fazer. Nós tínhamos um resto de feijão cozido. E eu, daí, muito safada, eu catei uma beterraba no quintal, uns espinafres que nascia à toa, assim, sabe? E bati no liquidificador e bati o feijão também e fizemos uma sopa para os meus irmãos, que era só sopa de feijão. Eles comeram como se fosse, e não era, gente. Era cheio de espinafre, beterraba e outras verdurinhas que nós tínhamos ali pelo quintal que nós Você achou catávamos. e colocou. Eu era muito Achou, colocou ali. É, sim, conheço, né, bastante de plantas e tal. E fizemos uma sopa porque ela estava apavorada, ela não sabia mais o que fazer. Era uma época que meu pai estava doente, eu já era mocinha, e ele teve tuberculose, então daí perdeu o emprego, essas coisas todas que acontecem na vida das pessoas, né? E daí nós tivemos essa, mas a gente não se deixava bater. Às vezes, assim, que eu vi ela desesperada em relação a essas coisas, foi nessa vez, sabe? Porque ela sempre foi aguerrida, ela sempre foi à luta, ela sempre cresceu, e é isso que nós temos que fazer conosco, nos perdoar das nossas dificuldades e enfrentá-las e resolvê-las, né? Tanto que eu sempre tive hortinha por perto. Aqui eu falo que eu moro em cima da pedra, mas tem vasinho com comidinhas lá, que sempre dá para tirar alguma coisa, sabe? Tem um cantinho aqui do terreno baldio do lado, que eu fiz uma hortinha de 2 metros por 2 metros, assim, gente, eu colhi 2 quilos de batata doce outro dia. Sabe? Então, a terra, ela é muito, muito... como é que eu vou agradecer essa terra que sempre nos dá alguma coisa para a nossa sobrevivência, né? Então, eu sou sempre muito grata à terra que é capaz de produzir, que é capaz de matar a nossa fome, né? E é capaz de nos ensinar coisas, né? E nós temos que ter cuidado, porque um grupo de pessoas com opiniões erradas podem nos levar a atitudes que não são de amor. E essas atitudes que não são de amor podem acabar nos fazendo crer que o que está na moda é o que está correto, né? Está na moda ser assim ou ser assado. Não, o que está na moda é você aprender sobre Jesus e aprender que nessa sociedade agressiva e perversa, ele elegeu o amor como solução para todos os nossos questionamentos, para todos os nossos pecados, né? E que não podemos nos deixar levar por aquela situação de dar um jeitinho, sabe? De passar por cima de erros. Entender, sim, como diz lá no Livro dos Espíritos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? Benevolência para com todos, mas não, sabe? Não ser conivente com o erro. Não ser conivente com o erro, sabe? Porque nós, infelizmente, nesse país de meu Deus, né, nesse maravilhoso lugar onde vivemos, porque, gente, eu fui à Índia e vi aquele país e conheci várias coisas. E o nosso país é maravilhoso. O nosso país é maravilhoso. A Índia é maravilhosa, mas o nosso país é maravilhoso. Sabe por quê? Porque, primeiro, você consegue se entender com o seu irmão de encarnação, com o irmão de humanidade. Lá, eles têm 27 idiomas. É uma dificuldade para se entenderem entre eles e para se entender conosco, né? Tanto que a base é o inglês lá. E nós vivemos aqui, então, esse negócio de admitir o erro dos outros, nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos cair nessa turba assim e ser levado, sabe? Aos trambolhões, você não vai sem pensar nisso, não podemos fazer. Hoje nós temos que cada vez mais nos apegarmos ao Evangelho de Jesus Cristo, conhecer as suas palavras e tentar pôr elas em prática, como ele fazia, paciente e pacífico, mas não admitindo o erro. Fazer sim do erro uma escada para o conhecimento, uma escada para a mudança,
uma escada para o aprendizado. O erro já aconteceu, como a água do rio, ela não consegue voltar de volta para a nascente, sabe? Ele já aconteceu o erro, mas dali tirar lições para o nosso crescimento com serenidade, com paciência, né? E ele fala muito sobre paciência, sobre paciência no livro de Amélia Rodrigues, quando ele disse, eu já coloquei isso aqui, mas ele fala assim, sem dúvida, Pedro, a paciência harmoniza e reconforta, porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Ora, se Deus trabalha todos os dias a nosso favor, por que eu não vou trabalhar a meu favor, me perdoando e utilizando as minhas experiências como escada para o conhecimento e a transformação moral? Né? E eu acho que tem que ser por aí para todos nós, né? É complicado, às vezes, é difícil. E ela continua dizendo assim, a Amélia Rodrigues é maravilhosa também. O livro dela se chama Flores no Caminho, tá? Para quem quiser saber. Com paciência, a agressão passa. A dificuldade muda de lugar, o problema se resolve. O sofrimento se transfere. As incompreensões se aclaram. E as lutas se pacificam e o amor triunfa. E olha o que Jesus dizia, né? Com o amor podemos mudar tudo, podemos crescer em direção a Deus. Você está nessa encarnação para atingir a perfeição, mas para isso você tem que trabalhar todos os dias de forma consciente, né? E às vezes as pessoas que estão nesse ódio, nesse rancor, nesse nervosismo todo dia, a energia que ela emite é a energia que ela vai atrair. E parece que a vida nunca muda, os problemas nunca mudam, cada um começa outro, a pessoa parece que não sai daquilo, né? Porque ela está vibrando naquele estado, ela está atraindo, né? Como você falou aí, Jesus dizia, a gente tem que mudar a nossa vibração, os nossos pensamentos e emoções. Exatamente, exatamente, senão a gente não vai mudar nada, né? As situações não vão mudar. Você Sempre... não aprendeu a lição ainda, a lição continua. Né? Bem assim. Ele dizia ainda, a paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. E quando ela vai desenvolvendo esse texto aqui, essa paciência é o amor de Deus por nós, né? O amor que encobre todos os nossos pecados, que é capaz de transformar o sofrimento, de transformar o problema, de transformar a dificuldade, né? Não tem como ser de outra forma, né? Quando geramos violência, geramos mais violência, né? Quando geramos amor, mais amor. E é isso que é a transformação íntima. Mas é complicado, é complicado. Somos humanos imperfeitos. Mas conscientes, esse eu acho que é o ponto. Temos que usar a nossa consciência e tirar de todas essas dificuldades o nosso crescimento, sabe? Fazer dessas coisas a nossa escola. Diz ainda, confiemos e esperemos, a paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. A palma da paz, né, é chegarmos a uma situação onde a gente terá paz. E, nesse momento, Jesus estava falando para Pedro, sabe? Como resolver essas questões. E Pedro sempre, ele era muito questionador, né? Ele perguntava, por exemplo, assim, como proceder diante das ameaças que nos chegam, levando-nos a receios justificáveis quanto ao futuro do Evangelho? E Jesus respondia, tendo paciência, Simão Pedro. Muitas vezes a gente não tem paciência para nada, né? Não, em geral não temos essa paciência. Não temos, tudo para ontem. Tudo para ontem, correndo para quê? Se a primeira coisa que você deixa para trás, quando você morre, quando você faz a passagem para a sua casa, que é o mundo espiritual, gente, porque a gente é espírito,
Às vezes eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo. Eu sou de carne e osso, o que é isso de ser espírito? Nós somos espíritos encarnados. Os outros são espíritos desencarnados. Sabe, eles usam uma roupinha assim, que nós não sabemos ainda que tecnologia que eles usam, e a gente não vê eles, mas a roupinha deles faz com que eles fiquem invisíveis para nós, mas eles estão aí, ao nosso lado, o tempo todo. E a gente teve essa chance de vir se matricular nessa escola, só que essa escola, que se chama Planeta Terra, ela precisa que a gente tenha carne e osso, sabe? Porque senão nós não aguentamos aqui como espírito. Então essa capa nos reveste, né? Nos segura enquanto espíritos aqui, nos ficamos aqui aprisionados dentro desse maravilhoso corpo e daí temos que nos reformar, porque aqui é a escola que nós nos inscrevemos. Passamos nesse vestibular da reencarnação para estar aqui e nos reformarmos. Alguns de nós demoram um pouquinho, né? Eu, depois que fiz 28 anos, é que eu comecei a aprender a me reformar. Porque eu não sei se eu já falei para vocês que eu tenho só 28, né? Eu e a Helenice, nós só temos 28 anos. Parou ali, né? O contador foi até ali. Uma senhora que é capaz de se espiritualizar nunca tem mais que 28 anos, sabe? Isso quer dizer, temos uma vida inteira pela frente para produzir essas nossas reformas. Olha que maravilha, né? Enquanto que alguns já envelheceram antes de chegar aos 28 e não conseguiram se espiritualizar ainda porque não tiveram a oportunidade de conhecer o amor que encobre todos os nossos pecados, o amor que é paciência, o amor que é aprendizado, o amor que é justiça, sabe? O amor que é coragem. Não conseguiram ainda, alguns não conseguiram aprender. Ficaram apenas naquela situação de eu preciso fazer, eu preciso ter a tecnologia da moda, eu preciso ter o carro da moda, eu preciso ter o emprego da moda, eu preciso ter a roupa da moda, né? E esquece que ele está aqui para aprender a ser amor. É o grande ponto do tema, né? Do amor que encobre a multidão dos pecados. Eu queria chamar a atenção, assim, Jesus, né, ele falou assim, o amor encobre o pecado. Os seus pecadinhos, né? Encobre a multidão, né, dos pecados. Vou ressaltar essa frase dele. Porque a gente fala assim, mas eu erro aqui, eu sou assim, eu sou assado, eu errei, eu fiz isso, eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo de novo. Multidão dos pecados, é imperfeição, muita imperfeição, mas temos muitas coisas boas também. Temos muitas coisas divinas e maravilhosas que podemos exercer. E exercer isso através do amor para equilibrar essa balança das nossas imperfeições. Então, exatamente. Jesus disse, amar, é o que você estava falando, paciência, perdoar 70 vezes 7, não só aos outros, mas a nós mesmos, né? Ter esperança, acreditar na vida, não pensar em se livrar dessa vida, desse corpo para resolver os problemas que não resolve, né? Do outro lado, a gente continua sendo, a consciência continua sendo do jeito que é, em espírito. O sofrimento, as dores não vão embora, deixando o corpo. Então, muita gente às vezes tem seus problemas e quer deixar o corpo, quer se suicidar para resolver, para parar a dor, né? Mas ela não vai parar, né? Então, por isso que Jesus disse, esse caminho é o amor, é só o amor em todos os sentidos, inclusive conosco mesmo, que vai permitir que a gente tenha uma vida um pouco mais tranquila, mais feliz, que a gente cresça, né? Chegou a Livramento aí também, bom dia Livramento, a Livramento está conosco. Livramento, que bom, tá boazinha já, melhorou. Ele nisso deu risada dos 28 anos aí, kkk. Então. Pra gente, como a gente está nos minutinhos finais do programa, eu queria só pegar uns trechos aqui da Irmã Sidufo, que fala nós estamos falando do amor que encobre a multidão dos pecados, então o livro chama Reforma Íntima Sem Martírio, chama Angústia da Perfeição, capítulo. Para a gente encerrar nosso programa aqui, fazer umas declarações finais. Né? Ante a penúria de seus valores, você se declara sem mérito para receber a ajuda divina. Perante a extensão de suas falhas, açoita a consciência com lacinante sentimento de hipocrisia ao repetir os mesmos desvios, os quais já gostaria de não se permitir.
Essa é a estrada da perfeição. Não se martirize. Tudo é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si mesmo. Portanto, não seja demasiadamente severo consigo mesmo. Sem lástimas e censura, perdoe-se e prossiga sempre. Confie e trabalhe cada vez mais. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de si mesmo. Aceitando-se humildemente como é e fazendo o melhor que possa, você se vitalizará com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se você se pune, estará assinando um decreto de desamor contra si mesmo. E aí ela fala no finalzinho aqui, para a gente cortar, faça as pazes com as suas imperfeições. Né? Então a irmã se incita a isso, né? Se ame, ame as pessoas, se amem. Jesus disse, o caminho é um amor, para a gente aprender a conviver com essas nossas imperfeições agora, ao resto da vida, nas outras vidas que ainda virão. O caminho é o amor, né? E nós temos que aprender a conviver dessa forma, as imperfeições e com amor. Né? Vou chamar o Tavares, queria que você fizesse umas considerações finais, eu já chamo o Tavares para a divulgação da programação. Isso. Pode fazer suas considerações finais, Vanila. Então tá bom. Então, eu não sei se eu atingi os seus objetivos, suas intenções, Davidson, mas eu me baseei aqui no Jesus e Atualidade, no capítulo Jesus e Amor, e no capítulo Jesus e Paciência, do A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, e ele diz assim, edificando a paciência em nós mesmos, não nos cumpre assumir outra atitude senão aguardar. A paciência dar-nos-á inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Com paciência conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Então, se você já sabe que a tua luta é para o crescimento, né, em direção à sua própria evolução, aproveite os ensinos de Jesus e utilize esse amor de paciência para o seu crescimento, né? Tenha paciência consigo mesmo, utilize esses ensinamentos de Jesus Cristo todos os dias. Não fique martirizado no que estava ontem, nas coisas que você carrega, nos erros que você tem consciência que já produziu, né? Mas produza de hoje em diante. Lembram lá da mulher do apedrejamento, da mulher adúltera? Vá e não peques mais. É bem simples assim, isso é o amor que muda a vida das pessoas. Tenho a dizer também que, nesse episódio, alguns autores colocam que, depois desse evento, algumas pessoas, esta mulher, teve a oportunidade de se reformar e trabalhar por muitos anos ajudando os que tinham outras dificuldades, né? Que na época eram as dificuldades de saúde muito sérias, e transformar a sua vida, né? Então, o que eu tenho a dizer é, o amor encobre uma multidão de pecados? Encobre sim. O amor paciente, o amor caridoso, o amor justo, né, que trabalha em cima da justiça, e o amor por você mesmo, né? Enquanto ser humano de carne e osso, aqui vivendo exatamente para isso, para o seu crescimento pessoal, porque daqui você leva apenas o que você aprendeu. A primeira coisa que você deixa para trás é esse corpite maravilhoso, lindo, que você está usando, porque há necessidade de usarmos corpos humanos aqui. Você não leva nem a casa, nem nada, apenas o que você veio buscar, aprendizado e evolução. Então é isso.
gente agradece a sua participação e o Tavares já está aí para a divulgação da programação da rádio. Bom dia, Tavares, tudo bem? Bom Tavares? dia, meu amigo. Lógico, está tudo lindo, divino e extremamente maravilhoso. Nós queremos falar da divulgação, primeiro dizendo que já começou as filmagens, né, da Nosso Lar 2, né, os mensageiros. O André Luiz será o Renato Prieto e o Aniceto vai ter a cara do Edson Celulari, né? Mas não se preocupe, não é só a cara, mas é o Aniceto, ali vai estar Aniceto. Então começou agora terça-feira, o primeiro take filmado da Nosso Lar 2 dos Mensageiros. Aqui pela Web Rádio, nós queremos convidar para hoje à noite, a partir das 19 horas, no programa Estação da Luz, 22 anos no ar, o estudo do livro dos Espíritos, 165 anos. Nosso manual de sobrevivência no planeta Terra, segundo a nossa queridíssima Elizabeth, sobrinha da Ivone do Amaral Pereira. Também queremos convidar a todos para no próximo sábado, dia 30, é o último dia do mês, dentro do programa Estação da Luz, 22 anos no ar, Revista Espíritas, Páginas de Luz, Jesus, Modelo e Guia, dentro da própria Revista Espírita. E aí os convidados serão o Jaime Ney da Bahia, o Hélio Tinoco do Espírito Santo, a Helena e a Rita do Rio de Janeiro e o presidente da Federação Espírita Brasileira, o querido irmão e amigo Jorge Goldinho. Então, é esse nosso trabalho. Também queremos salientar que na primeira quinta-feira de maio, dia 5, nós teremos um especial sobre as mães, né? A Mãe Nossa de Cada Dia e a Mãe de Jesus, dia 5 de maio, às 19 horas, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Daqui a pouquinho vai entrar conosco a querida Helenice, falando também sobre o Livro dos Espíritos, já que nesse mês de abril tem Revista Espírita, tem livro, tem Chico, tem Evangelho, tem tudo, com a Márcia e o Glaucio, dentro do programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Obrigado, Tavares. Agradecemos ao Alvanir a participação. Fico muito grato pelas suas considerações. A todos que aqui estiveram conosco, a Lenice, a Alcione, a Vida, né? Lúcia, Cristina Souza e a todos aqueles que não colocaram nada, mas estão conosco. E semana que vem nós teremos aqui de volta a Miriam falando sobre o tema constelação familiar. Assim teremos aqui... Por favor, não saiam do estúdio depois que eu fechar, por gentileza. Tá ok, obrigado. Então a Miriam estará conosco falando um pouco sobre esse tema, constelação familiar, né, associando a doutrina espírita também. E queremos nos despedir, agradecer a todos, que Deus possa abençoar a todos durante toda a semana, que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o